Como e por que surgiram os primeiros ataques à Trindade? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos estudando o livro do Dr. Milton Torres, que se chama Tentaram a Deus no Seu Coração, a Controvérsia Antitrinitariana. Agora estamos analisando o capítulo de número 7. Esse capítulo é um capítulo curto, o que poderia dar a impressão que vai ser assim um conteúdo fácil de explicar para vocês em vídeo. Mas a verdade não é exatamente essa. Apesar de ser curto, o assunto é muito interessante e de fato não é muito fácil de explicar em função assim de algumas questões que eu encontrei assim nesse capítulo que são muito legais, muito interessantes. E eu gostaria então de tentar explicar da melhor forma possível para vocês, tá? Então assim, eu não vou argumentar na ordem em que o Dr. Milton argumenta. Eu vou pegar uma informação aqui da metade do capítulo, onde ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, o aparecimento do arianismo, que é o antitrinitarianismo inicial na história do cristianismo, por volta dos anos 318, não foi um acidente histórico, mas o resultado direto de movimentos anteriores e de uma inevitável reação das formas de pensamento judaicas e pagãs contra o estabelecimento de uma visão distintamente cristã da divindade. Eu acredito que esse provavelmente seja o ponto principal deste capítulo, onde o Dr. Milton explica uma situação que é assim. O cristianismo surge, Jesus vem, nasce, vive, faz os seus milagres, o seu ministério, ele morre, ressuscita. Existe todo um contexto de milagres que acompanham a vida e a pregação a respeito da vida de Jesus, fundamentados numa ampla tradição histórica, teológica do Antigo Testamento e tal. E ali a igreja cristã produz os seus escritos, eles formam o Novo Testamento, e tudo aquilo muda o mundo, ou pelo menos muda como o mundo se enxerga, ou deveria se enxergar, ou deveria ser, em função das críticas e também das promessas que são feitas no contexto do Evangelho. Então, a humanidade crucificou Deus na pessoa do Salvador, do Filho de Deus, Jesus Cristo e etc. Isso tem inúmeras implicações e questões, mas ele ressuscitou e ele está vivo para sempre, e ele vai voltar e ele vai implementar um reino eterno pelo seu poder eterno e tal, e tudo bem. Inevitavelmente, a mensagem cristã, ela exalta Cristo em ampla medida, ao ponto de exaltá-lo ao ponto de igualdade com o Pai, com o Espírito Santo, e disso tudo aí vai surgir uma visão distintamente cristã a respeito de Deus, que é a doutrina da Trindade. Então, agora o Dr. Milton vai explicar como e por que surgiram os primeiros ataques a essa doutrina, e ele já explica que assim, era inevitável que os pagãos ou que os judeus que não se tornaram cristãos iriam reagir à forma do cristianismo entender e pregar a sua mensagem, a mensagem a respeito de Deus, e o cristianismo desenvolveu esta visão distinta e única, particular da divindade. Então, sendo assim, é natural que forças históricas antagônicas tenham surgido para tentar contrabalancear e tentar negar aquilo que o cristianismo ensinava como sendo aí a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, formando um só Deus e etc. Ok? Então, essa provavelmente seja a resposta primordial em relação a esta questão. Mas aí o pastor Milton ele explica que quando o arianismo surge, ele surge assim com um vigor que prometia realmente que ele poderia ter sucesso e poderia tomar conta da igreja, mas o Concílio de Nicéia colocou um grande freio no avanço do antitrinitarianismo. Então o arianismo, inclusive na época do concílio, parecia que ia ser completamente eliminado da história, mas não foi exatamente isso que aconteceu em função de inúmeras questões que o Dr. Milton explica aqui nesse capítulo. Ele fala que assim, o arianismo resistiu em função de algumas coisas.
E a primeira delas é que é o seguinte: a doutrina ariana tinha os seus atrativos para as pessoas, fossem elas membros do clero ou do povo cristão de uma forma geral. A visão ariana ou antitrinitariana é uma visão mais simples, né, em relação a Deus. Então, existe Deus, que é o Pai, e ele cria Cristo, a sua primeira e mais exaltada criatura, e a partir desta criação surgem todas as outras e tal, e aí existe uma relação especial entre Deus e esta primeira criatura, é o Pai e o Filho, e qualquer outra coisa é secundária em relação a esta relação. O Espírito Santo pode ser confundido com o próprio Filho ou com o próprio Pai, ou pode inclusive ser colocado na categoria de um anjo, de uma força, de uma coisa impessoal e etc. Então você elimina a problemática em relação à pessoa do Espírito Santo como mais um dos membros da divindade, aí seriam 3 e tal, e toda essa complexidade que é a ideia de que Deus é 3 e é 1 ao mesmo tempo, você elimina tudo isso e você tem uma visão bem mais simples, certo? E isso é atrativo para muitas pessoas. Então é disso que vem um pouco da força do antitrinitarianismo. Ok? O que mais? Depois ele fala assim, que no primeiro momento, apesar do ensinamento antitrinitariano ser mais simples, ele vai ter implicações posteriores que são ilógicas, equivocadas e que vão negar a palavra de Deus e etc. Mas nem todo mundo consegue perceber essas implicações num primeiro momento. Então o antitrinitarianismo ele surge, ele tem um certo apelo, ele tem uma certa força e ele não é fácil de ser eliminado em função de que ninguém é capaz de obrigar ninguém a crer em aquilo que a pessoa não crê. Então, por exemplo, nós somos trinitarianos, mas nós não vamos obrigar os antitrinitarianos a serem trinitarianos. O que nós vamos fazer é combater as interpretações deles que nós consideramos equivocadas, dar razões da nossa fé, fazer estudos, ensinar, pregar e etc. Ok? Beleza. Mas nós não vamos obrigar ninguém a não crer naquilo que a pessoa não crê. Então, a partir do momento que uma pessoa se submete a uma lógica, a uma hermenêutica antitrinitariana e se apega àquilo, nada mais nós podemos fazer a não ser tentar evitar que essa pessoa prolifere esta heresia para outras. É por isso que a gente ensina de uma forma irrestrita e geral para tentar evitar que pessoas caiam presas de enganos como o antitrinitarianismo, tá bom? Isso em qualquer contexto, em qualquer dimensão, e da esfera da influência dos cristãos trinitarianos e das igrejas trinitarianas e etc. Tá bom? Ok. Aí assim, o Dr. Milton depois ele vai explicar que o movimento ariano ele tinha uma ligação forte com o movimento sofístico. E que os arianos eles eram habilidosos argumentadores e que geralmente os debates com os arianos eram tipo assim. Eles faziam ataques inesperados e se apegavam fortemente a qualquer ponto fraco do debatedor trinitariano, a ponto de não permitir que o debate pudesse avançar naqueles pontos onde a fé trinitariana pudesse ser mais forte, fazer mais sentido e tal. Então assim, é aquela coisa assim de realmente de técnica de argumentação, de debate, de explorar as fraquezas dos opositores e tentar evitar ao máximo que se discutissem os pontos mais fortes da visão contrária. E assim o arianismo ia ganhando espaço, era uma coisa assim de pregação dentro das casas e tal, então é muito difícil você coibir, você impedir as pessoas de se comunicarem nas casas delas e tal, e isso acontece que a coisa foi bem amplamente. Inclusive nesse contexto, o Dr. Milton fala uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim, o arianismo, né, ele teria triunfado a princípio porque é mais fácil semear a dúvida do que ensinar a fé. Isso é uma coisa interessante, né? É muito mais fácil você sair colocando dúvida na cabeça das pessoas. Você ouviu falar que Jesus é o Filho de Deus? Sim, mas você sabe que isso não pode, talvez não queira dizer que ele é igual a Deus? Aí todo mundo fica meio assim, tá, olha. Então você semear uma dúvida em relação à filiação divina de Cristo em relação ao Pai, e dizer que o Pai é maior e o Filho é menor, e atribuir esta noção, não só à experiência de Jesus como homem encarnado, mas lá na eternidade, antes da encarnação e etc e tal, você começa a semear dúvidas a respeito disso. Essa não é uma postura difícil. Agora, você ensinar as pessoas
Por que devemos crer nesta relação aqui entre o Pai e o Filho antes da encarnação? Por que devemos crer nesta forma de entender a forma da relação entre o Pai e o Filho após a encarnação? E etc. É muito mais complicado do que semear simplesmente dúvidas. Além disso, o Dr. Milton coloca que o arianismo ele também tinha um braço político nas cortes e também um braço eclesiástico entre alguns membros do clero e alguns líderes de algumas igrejas. Ele se tornou apelativo e ele foi aceito e ele foi disseminado. Então, o que acontece? O arianismo ele ganha força dentro do contexto lá daquela época, lá do século IV, como uma forma, inclusive, de tentar suavizar as polêmicas e complicações da mensagem cristã no contexto da pregação aos pagãos. Então veja, os pagãos tinham graves problemas com a noção de que Cristo era Deus e que Cristo sofreu e morreu. Então se você elimina a noção da divindade de Cristo e diz que Cristo era uma criatura do Deus verdadeiro, que é o Pai, etc., você elimina esse tipo de problema na mentalidade do pagão. Então o arianismo também ele se colocava um pouco nessa brecha para tentar ser uma explicação mais paganizada daquilo que deveria ser uma fé cristã. A fé cristã é que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, e o Filho se fez homem, enviado pelo Pai, depois ele pede ao Pai que envie o Espírito, e esse Filho representa o Pai, revela o Pai, e faz aquilo que o Pai faria, e sofre, e morre, e ressuscita. E tudo isso é muito esquisito na mentalidade do pagão, que coloca Deus numa categoria absolutamente transcendente, não pode ser imanente, não pode sofrer, não pode morrer, não pode ressuscitar, inclusive com as noções pagãs a respeito da natureza da alma. Então, vamos pensar assim, a alma sai do corpo na hora da morte e vai desfrutar do mundo eterno. Por que queria voltar essa alma para o corpo? Nada disso faz sentido na mentalidade pagã. E o arianismo tenta, então, colocar um cristianismo mais paganizado para agradar essa audiência pagã. É nesse ponto, inclusive, que o Dr. Milton coloca, né, que o arianismo ele é uma forma meio judaica e meio pagã de eliminar a noção distinta da divindade cristã para tentar, de alguma maneira, tornar o cristianismo mais sincrético, mais palatável, mais politicamente arquitetado ou, enfim, trabalhado dentro do império e tal. Então é muito interessante estudar esse capítulo assim em relação a tudo isso, sabe? Aí o Dr. Milton ele coloca assim que no cristianismo, em relação à doutrina da Trindade, surgiu uma contraposição interessante entre Antioquia e Alexandria. Então o que acontece? Antioquia foi um campo muito importante para o cristianismo primitivo. Paulo passou por lá, inclusive foi uma base de apoio para a pregação de Paulo, e o cristianismo cresceu rápido e cresceu muito. Esse tipo de crescimento é batata para gerar problemas de heresias, porque aí depois que a primeira geração passa, a segunda geração começa a pensar, e daqui a pouco começam os malucos a trazerem interpretações fantasiosas e esquisitas e tal. Então Antioquia virou, né, um centro de heresia muito grande, enquanto a Alexandria, que a princípio tinha essas influências judaicas e pagãs muito fortes, se tornou um centro de ortodoxia em relação à defesa da doutrina da Trindade. Tudo isso vai culminar lá, né, no Concílio de Nicéia e tal, mas mesmo depois do Concílio de Nicéia, houve ainda vamos pensar assim, uma sobrevida do movimento antitrinitariano em vários contextos, em várias perspectivas políticas, econômicas, sociais, religiosas e tal. E aí o que acontece é assim, o Dr. Milton ele termina dizendo assim: foi somente a partir do Concílio Geral que ocorreu em Constantinopla em 381 que o cristianismo fez opção clara pela crença ortodoxa na divindade de Cristo. Então o Concílio de Nicéia lá foi no começo do século IV, só no final do século IV
é que essa pólvora enorme, esse fogo enorme do antitrinitarianismo foi rejeitado em um concílio geral e de uma forma mais clara e evidente. Ainda assim, mais adiante, o antitrinitarianismo vai surgir e ressurgir na história. Isso depois a gente vai falar da história da Reforma, depois entre os adventistas isso acontece também. Então essa é um tipo de heresia que custa a morrer em função aí de inúmeras questões, um pouco delas já foram colocadas aqui, a sua maior simplicidade, a vontade de pessoas de se apegarem a visões desse tipo aí, que inicialmente são mais simples e depois acabam se revelando heréticas, mas as pessoas não conseguem perceber. Existe uma ignorância bíblica, existe uma ignorância da história da religião, da história da teologia e etc. Tudo isso favorece polêmicas antitrinitarianas de uma forma geral, tá bom? E basicamente é assim que surge, dentro desses contextos políticos, religiosos, econômicos, filosóficos, e surgem dentro desse caldeirão todo que é o cristianismo nascente, ainda que seja relativamente tardio, lá no quarto século, né, os anos 300, onde então o cristianismo ortodoxo foi confrontado com o antitrinitarianismo dentro dos termos que a gente já explicou por aqui, tá bom, pessoal?